Retomando nossas videoaulas, vamos agora para a aula de classes de vetores e fatores. Isso é básico em R e é importantíssimo que vocês dominem. Tá? Então, no R a gente tem essa função aqui chamada class, que quando você coloca um objeto dentro, ela te retorna o tipo de vetor que aquele objeto representa. Então a gente tem as principais classes em R são essas daqui: numeric, que são vetores numéricos que incluem casas decimais, a classe de inteiros, que é o integer, que são numéricos mais valores inteiros, a classe character, que é texto, a classe logical, que é verdadeiro ou falso, e a classe date. Vamos aqui para o R para a gente poder entender isso na prática. Vocês têm que dominar isso daqui muito bem. Eu acrescentaria aqui também factor, tá? Factor, que são os fatores, que é uma classe de texto em que ele categoriza todos os elementos daquele vetor. Vamos dar uma olhadinha aqui. O básico para você primeiro no R tentar entender toda a função que você está utilizando é ler o help. Se habituem a usar o help da função, que é basicamente colocar a interrogação, o nome da função sem os parênteses, tá? E executar. Se habituem a fazer isso, porque vocês veem como é que funciona a função. Tá? Então você pode usar a função para descobrir a classe, você pode atribuir um valor a uma classe, isso é feito muito em construção de função, e algumas outras aqui. E o que significa cada argumento. Detalhe, se habituem a fazer isso é importante. Então vamos lá, a gente tem um vetor aqui de números inteiros. Ó. Quem é V1? São números inteiros sem casa decimal. Qual é a classe desse objeto? Integer, que é inteiro. A gente tem um vetor aqui de números decimais, ó, que vai de 1 a 10, de meio em meio, usando a função sec que a gente aprendeu na aula anterior. Qual é a classe desse objeto? Numeric, que são números com casas decimais. Tá? E agora um vetor de texto, um vetor character, só tem texto aqui. A gente sabe que é texto porque quando a gente executa um vetor para aparecer aqui no console, ele aparece entre aspas, tá? Um vetor de texto. E um vetor lógico. True, false, false. Qual é a classe? Logical. Tá? Lembre que isso aqui é a mesma coisa, tá? Vetores lógicos, você pode utilizar a abreviação na primeira letra, tá bom? E se eu misturar número com texto, o que acontece? Há uma ordem, há uma prevalência de texto sobre número. Então, se você mistura número com texto, número é convertido para texto. Olha aqui, ó. Isso aqui deixou de ser número, tá? Qual é a classe disso? Texto, que é character. Existem essas funções genéricas que usam os métodos, que são como funções numa linguagem. Então, is significa é. Então, existem funções que pegam essas classes, character, logical, integer, né, numérico, lógico, data, e você faz uma pergunta com o seu objeto aqui dentro. É numérico? É texto? É lógico? E ele vai te responder sim ou não, verdadeiro ou falso, tá? Isso é importante na checagem de dados, em funções. Aprendam agora para vocês entenderem o uso mais lá na frente. Então a gente tem um vetor de números inteiros. Usando essas funções eu posso perguntar para esse vetor: esse vetor, ele é um vetor de inteiros? Verdadeiro. Ele é um vetor numérico? Verdadeiro também, porque números inteiros também podem ser entendidos como números de decimal. Só que aí você teria um ponto 0, 2.0, entendeu?
Agora, um vetor de número decimal, será que ele pode ser entendido como inteiro? Falso, porque ele tem decimal aqui. Ele não pode ser considerado inteiro, ele tem decimal. Poderia ser isso aqui, é falso. Tá? A gente tem um vetor de palavras aqui, vetor de texto. Ele é um vetor de texto? Verdadeiro, tá? Então, veja, a função é isso daqui e dentro do parênteses você coloca o seu objeto. Ele é um vetor numérico? Falso. E misturando número com palavras, como é que fica? Lembra do exemplo ali de cima? Em que o número, ao ser misturado com o texto, há uma prevalência do texto sobre o número, então o número é convertido em texto. Então ele é numérico? Não, não é numérico. Mesmo que você veja um 10 aqui, o vetor converte ele para texto, ele passa a ter aspa. Se tem aspa, ele nunca vai ser numérico, mesmo que tenha um número aqui dentro, certo? Isso é importante vocês aprenderem isso aí, prestarem atenção nisso. Então tem um vetor lógico aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ele é lógico? Verdadeiro. E numérico? Não, não é. Ele é texto? Não, não é também. Existem essas funções genéricas também, em que a função começa com as, ponto. As vem do inglês de como. Como um inteiro, porque depois do ponto vem o nome da classe. É como um inteiro, é como um texto, como um numérico, ele converte, ele tenta fazer a conversão daquele vetor que você coloca aqui dentro para a classe explicitada aqui anteriormente. Então vamos ver aqui na prática. Eu tenho um vetor de 1 a 20, um vetor numérico, um vetor de inteiros. Vamos converter isso como texto? Então eu peço para ele fazer V1 como texto, tá? Como um vetor de texto. Aí todo vira um texto. Ele coloca a aspa, isso passa a ser interpretado como um vetor de texto. Vamos perguntar aqui se ele é um vetor de texto mesmo? A gente pode fazer isso aqui, ó. Isso, quero. Ele é texto. Opa, fiz uma besteira aqui. Onde é que eu estava? Aqui. Ele é um vetor de texto? É um vetor de texto, tá? Retomando. Tem um vetor de 1 a 20. Eu converto ele para texto. Eu vou atribuir isso aqui para esse objeto V1T. Posso fazer a pergunta: ele é texto? É texto. A gente converteu esses números para texto e depois eu perguntei para ele: é texto? É texto. Conversão parcial. Então, isso acontece nesse caso que a gente tem vetores que possuem essa mistura de números e letras. Então, por exemplo, tem o vetor V4. V4 tudo virou texto, certo? Então, 10 é texto, A é texto, 20 é texto, B é texto. Se eu converter isso para numérico, o que acontece? Olha o que acontece, olha que interessante. Ele retira a aspa e checa se cada um dos elementos pode ser convertido para número. Se eu tiro a aspa de 10 e 20, eu posso converter para número, mas A e B eu não posso. Então, quando acontece isso, ele me solta um aviso, um alerta e diz que valores NA foram introduzidos por coerção. Tá? Então ele converte cada elemento separadamente. Regra da reciclagem aplicada. E quando ele não conseguir converter, ele coloca um valor de NA. Então, vamos ver aqui. Ó. Um vetor de texto não pode virar número. Vamos ver aqui. Ó. Eu tenho um vetor V3. Ele consiste apenas de letras.
Eu posso converter em número? Posso. Mas vai virar número? Não vai. Porque tudo isso daqui você não consegue retirar um número de uma palavra. Então ele substitui isso por NA, uma impossibilidade. E um vetor lógico pode virar número? Se vocês lembrarem das primeiras aulas, vocês vão saber que a resposta é sim. Por quê? True e false. Isso vem do básico de programação. Quando true é verdadeiro, a gente interpreta como 1. Quando é false, é 0. Então, se eu converter um vetor lógico para número, olha o que acontece. Verdadeiro vira 1 e falso vira 0. Eu posso somar um vetor lógico sem necessariamente eu converter. Ele já faz essa conversão implícita. Olha aí, a soma de um vetor lógico com dois verdadeiros dá 2. E a média? A média dá meio, porque ele soma tudo isso e divide pelo número de elementos. Então 2 dividido por 4 dá meio. E o mínimo é 0. Fator é uma classe super importante no R e é basicamente um tipo de classe de texto em que os valores de texto viram categorias. Tá? A gente pode acessar essas categorias usando essa variável levels e a gente pode fazer conversões de texto para fator com essa função sFactor ou pode reconverter para texto como isso daqui, sVector. Então vamos cá. Eu tenho um vetor de palavras, MVV, que possui esses elementos. Se eu repetir esse elemento aqui, a gente tem isso daqui, ó. Repetir cada elemento desse original aqui 3 vezes. Isso aqui está errado, banana. Tá? Repetir cada elemento aqui 3 vezes, cada. Qual é a classe desse vetor? É um vetor do tipo texto. Se eu converter ele para fator, o que acontece? Quando eu tenho um elemento, quando eu tenho um vetor que é vetor, como a gente converteu aqui, ele me solta duas informações. O vetor original com as suas categorias, que ele chama de levels. Certo? Qual é a classe desse vetor? Factor. Um vetor do tipo fator. Quais são as categorias desse vetor? A gente utiliza essa função, levels. Ele vai me retornar as categorias. Eu posso mudar as categorias. Vamos aqui. Lá em cima estava errado. Posso colocar. Eu corrigi lá em cima, posso corrigir aqui embaixo. E aí, a ordem desses fatores está associada a cada um desses elementos. Ele corrige depois segundo a correção dos níveis que está associada a cada um desses elementos, ele acaba corrigindo depois para mim. Aqui. Então lá em cima estava errado, eu corrigi lá. Aí eu mudei o vetor aqui, usando levels, coloquei banama. Ele já muda automaticamente todos os elementos do vetor. Banama. Posso converter um fator para numérico? Posso. Olha o que acontece. Já que fator são categorias, há uma ordenação nessas categorias. Então, abacate seria o primeiro elemento dessas categorias. Banana, o segundo. Mamão, o terceiro. Uva, o quarto. Então, você consegue converter um fator para número. Você pode fazer isso com a mesma coisa com as palavras? Olha o que acontece. Não. Que não há uma ordem nesse vetor de texto. Tá? Atentem para isso. A gente faz muita coisa convertendo fatores para números. A gente faz muita coisa. Então peguem o básico disso aqui. Isso aqui é complicado. Aprendam na prática. Tá? Datas no R são uma classe especial. Você consegue fazer operações aritméticas com datas. Então, por exemplo,
E você pode converter texto em data usando essa função aqui. Então, por exemplo, qual a diferença em dias entre duas datas? Então, vamos criar aqui uma data aqui do dia 31 de março de 64 como data 1 e 17 de abril de 2016 como data 2. Dá para subtrair isso? Não dá, ó, porque você está tentando fazer uma subtração de vetores que não são numéricos. Por quê? Qual é a classe desses objetos? São textos. Mas há uma classe de datas no R. Então, vamos converter aquele texto 1 para uma data. Então, a gente usa isso daqui, ó. Essa função, asDate. Então, asDate aceita, o primeiro argumento é o nosso vetor e qual é o formato utilizado nesse vetor e que eu quero que se torne uma data. É isso daqui, ó. Primeiro vai ser dia, depois mês numérico e depois o y maior é o ano por inteiro, sem estar abreviado. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que significam essas coisas aqui, vocês venham aqui, ó, em asDate, tem aqui o argumento format. E ele explica aqui mais na frente quais são esses possíveis valores, tá bom? Você acessa aqui, ó, e você vai descobrir mais sobre isso daqui, tá bom? Então vamos converter data 1 para uma data de verdade e data 2 para uma data. Olha a classe agora, como é que fica. A classe muda, agora é uma data. Agora, tendo dois objetos, dois vetores do tipo data, eu posso fazer operações matemáticas. Então, há uma diferença dessa data 2, que é de 2016, para essa daqui de 64, de 19.010 dias. Olha que interessante. Quanta coisa dá para a gente fazer com isso. Olha a data 3. Data 3 está no formato americano, formato universal, na verdade, né? Que é ano, mês e dia. Se eu tentar converter esse objeto com esse formato aqui especificado na função asDate, não vai dar certo, porque eu estou dizendo aqui que o formato desse meu vetor tem o dia, tem um mês e tem um ano, sendo que aqui eu tenho um ano, eu tenho um mês e tenho um dia. Olha o que acontece. NA, porque ele não consegue interpretar isso. Agora, se eu coloco isso no formato como está no vetor, incluindo o separador, que aqui é um menos, não é uma barra, olha o que acontece, ele reconhece. Certo, pessoal? Fico por aqui, aproveitem bastante, estudem bastante e vão deixando a opinião de vocês, fazendo perguntas caso vocês não entendam, beleza? Estamos aqui para isso. Um abraço.